A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Hoje, continuando o nosso estudo, as 7 palavras da cruz de Cristo. As 3 primeiras palavras da cruz de Cristo revelam seu amor e compaixão para com as pessoas. Como vimos, a primeira palavra foi o perdão e a segunda, a esperança. E hoje, a terceira palavra, responsabilidade. É a palavra que se encontra no livro de João, no capítulo 19, do verso 26 ao 27. Diz assim: Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. E depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Essa é a palavra. E essa terceira palavra, ela tem 2 momentos. O primeiro dirigido a Maria e o segundo a João. Primeiro Maria e depois João, o discípulo amado, autor do próprio Evangelho. Em todo o Evangelho, essa expressão discípulo amado é encontrada e ela é escrita por João ao se referir a si mesmo. Só que Deus não tem filho predileto, Ele não nos vê assim. Ele tem seus escolhidos para determinadas tarefas, mas o que se nota entre os 12 é que João era o discípulo que andava mais próximo de Jesus. O Senhor Jesus diz que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Está lá em João 4, 23. Então, no verso de número 25 desse capítulo 19 de João, nos diz que algumas pessoas estavam ali, ao pé da cruz de Cristo, no momento da crucificação, nesses momentos finais da sua vida. Jesus vê sua mãe e ao lado dela o discípulo João, o discípulo amado. E nesse momento, Jesus sofrendo as dores da crucificação, ele se preocupa com o futuro deles, o que nos sugere que Maria provavelmente já fosse viúva. Não há nenhuma menção do nome de José nesse momento, e isso tornou firme a ideia dos estudiosos de que ela estava viúva. E a primeira parte dessa palavra de Cristo é dirigida a Maria. Mulher, eis aí teu filho. Foi uma palavra de consolo para aquela que gerou, criou e cuidou. É importante ressaltar que chamar a própria mãe de mulher, no aramaico, não era uma forma grosseira de falar e de tratar. Pelo contrário, era comum. E por isso Jesus se refere assim a ela. E na segunda parte dessa palavra, Cristo se dirige a João, a esse discípulo amado que é próximo, que ele pode pedir socorro nessa hora em que, como filho mais velho, ele não poderia estar cumprindo o seu papel de filho. Como homem, ele tinha a responsabilidade de cuidar da sua mãe, mas agora ele vai partir. Então, ele precisa deixar alguém, e esse é o cuidado que ele diz e se refere a João. Eis aí tua mãe. Foi uma palavra de responsabilidade, onde João, ele incumbe o cuidar de Maria. Que gloriosa responsabilidade foi aquela. Nessa palavra, o Senhor Jesus cumpriu 2 grandes mandamentos. O primeiro está em Êxodo 20, 12. Honra teu pai e tua mãe. Honrar é mais que tratar bem com palavras. É cuidar com amor. É fazer-se presente. Vivemos numa época que se faz exatamente o oposto em muitas famílias. Muitas vezes, quando estamos em meio às nossas dificuldades, acabamos falhando no cumprimento de algumas de nossas responsabilidades. Podemos até nos justificar. Alguns se justificam até com o dinheiro, pagando um lugar, mas não estão presentes. Não são presentes no carinho, não são presentes no cuidado. E isso o Senhor Jesus vai nos mostrar um exemplo. Ele não foi assim, pois mesmo na cruz ele cumpriu seu dever de filho, cuidando da sua mãe que ali estava. Temos cumprido o nosso dever de filhos e filhas?
Jesus cumpriu todos os mandamentos. Devemos cumprir os mandamentos de Deus para a glória dele. Cumpriu o mandamento de amar ao próximo como a ti mesmo, como está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 19 e no capítulo 22, versículo 39. Nesse momento de terrível sofrimento, ele ainda pensou nos outros. Por natureza, nós somos muito egoístas. Estamos sempre pensando em nós mesmos e naquilo que nos agrada. Jesus nos dá uma grande lição, um grande exemplo do máximo do altruísmo. Na cruz, ele pensou e precisamos pensar nas pessoas que estão ao nosso redor. A palavra de Deus nos manda amarmos ao próximo como a nós mesmos. O que temos feito para cumprir esse mandamento? Certamente precisamos exercer a sabedoria que vem do Senhor para não cairmos nas mãos de aproveitadores, mas podemos ficar parados, inertes? Não podemos nos acomodar. Como está em Gálatas 6:10b, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família de fé. E Gálatas 5:14, porque toda a lei se cumpre numa só palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ali, aquela cruz, em meio a todo o seu sofrimento, Jesus pensou no futuro da serva dele. Não sabemos todos os detalhes, mas sabemos que o Senhor amou os seus servos até o fim. É importante explicar que nós não adoramos Maria, mas a vemos como uma serva de Deus, uma irmã que Deus escolheu para uma missão preciosa. Isso não fez dela uma pessoa digna de adoração, mas sim de privilégio. Ela teve o privilégio de cumprir com amor a missão, uma missão extremamente importante, recebida pelo próprio Deus. Jesus demonstrou o seu cuidado para com Maria, pois ele tinha esse dever como homem, como filho humanamente falando e como servo de Deus, amar ao próximo como a si mesmo. Então essa terceira palavra é uma palavra de responsabilidade que nós também temos que ter. Você tem assumido suas responsabilidades como Cristo assumiu as dele? Seja responsável ao levar a sua cruz. E lembre, o amor é o dom supremo.